Corre, gira! Salve os guardiões, salve as forças dos Exus e Pombogiras. Pra quem não me conhece, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal. Mais uma Tarô Corre Gira, porque sim, aqui você encontra o Corre dos Guardiões, trazendo uma orientação, um direcionamento rápido. Porém, hoje, eles pediram para trazer as energias de 2026. Lembrando que é uma leitura atemporal, coletiva, intuitiva. Pegue o que ressoar, o que não ressoar, solte para o universo, tá bom? E se essa leitura chegou em você em qualquer momento, não se preocupe, porque é o momento que você precisa ouvir essa mensagem, combinado? Então, vamos abrindo a mesa. Laroie, salve seu tranca-rua, com força total. Gente, eu vou fazer de um jeito que caiba na tela, tá? As cartas vão ficar um pouquinho sobrepostas, porém a informação vai ser passada, isso que de fato importa, tá bom? Então, bora. Gente, energia geral, Exu abrindo a mesa, tomando a frente, abrindo caminho, protegendo, estando com vocês, né, nesse ano de 2026, que, terá momentos aí complicados, momentos de mudança, de inconstância, tanto da nossa parte, porque, se ele tá tomando a frente é para ajudar, direcionar, orientar e a gente seguir em frente com o que a gente se propuser com relação a 2026 e também com relação a coisas que não estão no nosso controle, que depende realmente aí, dessa energia que pode sondar o mundo como um todo, tá? Então, é onde existem a questão das pessoas intermediárias, as pessoas terceiras, E muitas delas agindo o quê? Na ansiedade, no impulso, sem pensar, sem raciocinar, sem planejar, tá? É importante, sim, esse impulso de início, de movimentação, para sair da estagnação, de realmente focar, no que se quer focar, demais da conta. Porém, tem que tomar cuidado, para você não agir no desespero, não agir numa ansiedade, não agir de uma maneira que seja influenciado pelos outros, tá bom? Mas essa pessoa intermediária também tá aqui, representando ele, Exu, que ele vai estar intermediando, ele vai estar no meio dessa caminhada, ele tá tomando a frente, Então, o que for possível, ele controlar, ele orientar, ele direcionar, ele vai fazer, tá? Porque você tem merecimento. A espiritualidade tá com você. E aqui, gente, o foco realmente é a energia deles, mas aqui independe de religião, tá? Se você é uma pessoa que pratica a verdade, se você é uma pessoa que tem ética, se você realmente tá fazendo as coisas por escolha sua, de coração, você retribui isso para as pessoas de alguma maneira, você tem merecimento, você tem merecimento, tá? Então, é aquilo, toda e qualquer movimentação que você se propuser a fazer, novos inícios realmente são extremamente prósperos, totalmente prósperos. Realmente confirma, a gente tem o As de Ouros, que é o ano 1,
um ano de iniciativa, e aqui voltado para essa questão, né, de prosperidade também. E aí, né, é onde tem aquela questão que é próspero para você. O material é importante, sim, mas será que é só isso mesmo? Né? Será que às vezes o próspero para você não é você se programar para começar a ter pelo menos 1 hora de descanso para você, sem fazer nada? Para você cuidar de você, para você pensar em você, para você curtir sua família, tá? Para você que realmente quer fazer uma transação, uma mudança, tirar 1 horinha do seu dia para começar a se empenhar e fazer essa movimentação que você quer fazer, que se faz necessária, porque você quer, porque é de coração, tá? Então, né, Exu, seu tranca, tá abrindo o jogo falando que assim, tomei a frente, o caminho é esse, tá? Vou intermediar no que for possível com relação a desafios, a obstáculos, não quer dizer que eles não vão acontecer, tá bom? Mas o que der para minimizar, eles vão minimizar, porque você é uma pessoa de merecimento, mas ele reforça. Caminhe na verdade, tenha caráter, seja ético, seja justo. Principalmente primeiro com você e por consequência com os outros, tá? Então é uma parceria primeiro com você, depois com a espiritualidade e por consequência com o restante, tá? Porque é aquilo, tudo que realmente você se propuser a fazer dentro destes conceitos em 2026 tende a ser muito, muito, muito próspero mesmo, tá bom? E indo aqui pro lado, tá, de família, é aquilo, as pessoas vão tender a estar mais unidas, a se ajudar mais, a realmente reatar laços, reatar comunicações, reatar convivências, tá? Porque principalmente dependendo da situação e do momento, é algo que vai ser extremamente importante, tá? Você fazer essa retomada, tá? Alguns de vocês, inclusive, iniciando famílias mesmo em 2026, né? Porque daí é onde vem aí um casamento, que por consequência, né? Vem a composição da família, tá? Então é algo extremamente próspero e justo, né? Porque envolve sentimento e não deixa de ser também um presente da espiritualidade nesse sentido, tá? Para vocês. E outra coisa que vem aqui, quando a gente puxa isso pro lado pessoal, né? Pessoas como um todo, né, de fato querendo te ajudar, de fato querendo contribuir com algo, com algum processo que para você é extremamente importante, tá? Para alguns é até aquilo, você sofreu ou vai sofrer alguma injustiça de alguma maneira e pessoas à sua volta de alguma maneira vão oferecer ajuda, tá? Para que você realmente saia o quanto antes dessa energia. Então é onde, né, seu tranca pede para dizer que é aquilo. Fique atento com as ajudas, você vai saber quem realmente está te ajudando por consideração, porque realmente gosta de você, ou quem tem segundas intenções, tá? E outra, é aquilo. Antes de mais nada, seja justo contigo. Com relação a qualquer coisa que envolva sentimento e espiritualidade,
Não se engane. Não se engane, tá bom? Até mesmo porque quem tiver muito para esse lado aí de prática religiosa, né, e principalmente voltado para as religiões afro, tá? De alguma maneira também tendo contato com saberes ancestrais que serão extremamente importantes, tá bom? E com relação a trabalho e dinheiro, tá na sua mão. Tá na sua mão. Tá? A gente tem aqui o consulente e uma faca, uma adaga, que é aquilo. Trabalho. Ou você foca para usar isso realmente como uma flecha, isso é certeiro, até trazendo aí a analogia, né? A energia de Oxóssi que vai estar presente, né, em 2026. Ou se é algo que não te serve mais, começa a fazer a movimentação necessária para você começar algo novo. Um emprego novo, começar a empreender, começar uma parceria, começar uma sociedade, tá bom? Financeiro, cuidado com gastos excessivos, né? Então, se você tá muito justo no orçamento, já começa a cortar coisas do que é possível. Cuidado com gastos excessivos, tá? Seja assertivo nas coisas que você vai gastar, nas coisas que você vai investir em 2026, tá bom? Porque, como foi uma energia que apareceu aqui, tem coisas que envolvem situações do mundo, situações globais. E por mais que elas sejam passageiras, né? A gente não sabe o impacto e não sabe quanto tempo vai durar, tá? Então, controle. E outra coisa com relação a pessoas, a terceiros que estejam, né, de alguma maneira linkado com você nessa parte de trabalho, nessa parte financeira, qualquer coisa, né, amizade voltada para a parte externa, né, do seu lar, fique esperto também, tá? Com possíveis cortes que você tenha que fazer em 2026, tá? Porque se Exu tá tomando a frente, situações vão aparecer, vão se mostrar, né? Mostrando quem é quem aqui, tá bom? E aí é onde você também tem que saber fazer esse corte, tá? Mas é porque é uma energia que não precisa continuar com você. Já fez o que precisava ser feito, tá bom? O que mais? Gente, eu vou recolher essa de baixo pra depois eu conseguir. Gratidão. Pra depois eu conseguir fazer aqui, tá? Ok. Já arrumo, gente, só para eu conseguir enquadrar direitinho aqui, tá bom? Então, outras situações que aparecem aqui, né, é aquilo, como é Exu que tá tomando a frente, Exu que tá tomando o caminho, é aquilo, vocês têm que ficar muito espertos com relação a sinais, com relação à intuição de vocês, quem é médium, né, quem tem alguma paranormalidade de alguma maneira, tem que ficar extremamente atento, tá, com os sinais que vão vir para ajudar com relação à situação que foi comentada anteriormente, de tudo que você for fazer, de tudo que você se propuser a fazer, tá? Porque é isso que vai te ajudar com relação,
tá? A encerramentos de ciclos e inícios de ciclos, tá bom? E principalmente tudo que for relacionado a fora do lar. Tudo, tá? E então é aquilo. No fundo, tá na sua mão. É você quem mais tem que prestar atenção, porque é aquilo, você é merecedor. A espiritualidade está com você, né? E se você ficar muito no mundo da lua, se você ficar muito aéreo, tá? Não acreditar em você, não acreditar no seu potencial, é onde, de alguma maneira, você não entende esses sinais e você não faz o que precisa ser feito, tá? Então, tem esse alerta aqui, porque você tem que entender os sinais, você tem que ficar atento à intuição, quem é médio tem que ficar atento a essa comunicação, porque é isso que de fato te direciona para encerramentos de ciclos e inícios de ciclos, tá bom? E se você se perder com relação a isso, tá? É onde você começa a se trair de alguma maneira. Porque você fala, não, as coisas não estão certo, não estão dando certo, eu fui abandonado pela espiritualidade, eu não tô entendendo nada, não tô vendo nada, sabe? Não, eles estão com você que tem que prestar atenção. Porque como vai ser um ano de muita movimentação, coisas muito rápidas, né? A gente vai estar com a mente bem acelerada também. Então, é aquilo, se a gente não, né, não ficar atento, sinais vão passar, tá? E para alguns aqui, gente, cuidado com o mental de vocês, tá? Porque como é um ano que exige movimentação, não é só aquela vontade de mudar, você vai ter que se esforçar, e alguns vão ter que se esforçar muito, tá? E é aquilo, se programe e se planeje para coisas que você realmente saiba que são escolhas suas e que você consegue fazer, que você consegue executar, tá? Não é aquela coisa que é assim, nossa, não sei quem abriu X na empresa, está vendendo X coisa e eu vou fazer igual. E aí você vai lá, você começa a investir, você começa, né, a desenvolver e o negócio não dá resultado. E aí isso começa a atrapalhar o seu mental. Indo pro lado pessoal, né, cuidado para vocês não se espelharem em pessoas, em realidades que no fundo não são verdadeiras. E você fala, eu quero ser assim, ou eu almejo ser assim, essa pessoa é um exemplo para mim, né? Porque você cria um desejo de ser igual àquela pessoa, tá? E no fundo isso não vai te fazer bem. E a tendência de você ficar depressivo, né? Porque você vai criar uma expectativa com relação às coisas, tá? Aí complica um pouco, tá? E outra coisa que pediu aqui pra falar é a questão de expectativas. Alinhe muito expectativas como um todo, tá? Para que você não se frustre. Porque aquilo, os sinais vão vir. E muito tem a ver com a questão do corte que foi colocado na primeira cruz, tá? Então, é aquilo. Se você não souber fazer o corte das pessoas corretas, da maneira correta, se você não alinhar as expectativas de maneira correta, é onde você toma um baque muito grande, você tem uma decepção muito grande, e aí você tem que tomar cuidado com esse impacto, tá, na sua mente, ok? Mas, fora isso, é aquilo. Fique atento aos sinais, você é merecedor, você quem encerra e quem inicia ciclos, tá? E você conseguindo, né, seguir dessa maneira, é onde no fundo você brinda, você comemora, tá? Com relação às coisas que você se
propuser a fazer, combinado? E aí, né, com relação à família, tá? Reforça aí, né, essa questão de envolvimentos emocionais, né, de paixão, de sonho, de pessoas realmente importantes dentro da vida de vocês retomando contatos, vocês refazendo, né, laços sentimentais com pessoas, tá? Que de alguma maneira é importante, tá? Até mesmo porque aqui a espiritualidade, ela acaba dando uma clareza, né? Que assim, coisas acontecem por algum motivo, né? E a gente tem que honrar pai e mãe. Se estamos hoje aqui no plano terreno é porque alguém deu a vida a gente. Então foram eles que os avós deram vida, os bisavós, tataravós, ou seja, toda uma ancestralidade que é o que foi comentado, tá? Então, isso daqui é importante, tá? Principalmente voltado para vocês que estão buscando a realização de um sonho aqui, de novos inícios, tá? De ter, né, essa parte da família resolvida, essa parte da família apaziguada, essa parte da família estruturada, tá bom? Porque realmente é o que eu costumo falar, né? Principalmente no outro canal, me sigam lá depois, tá? Quando dá tudo errado, quando a gente literalmente tá na merda, quem tá pra ajudar a gente? Família. Geralmente, a gente desconta tudo onde? Na família. Por quê? Você não briga com a pessoa na rua, né? Na rua você sorri, né? Você conversa, parece que ninguém tem problema, é todo, né? Todo mundo é bonzinho. Mas é você colocar o pé dentro de casa, que daí é onde você solta todos os cachorros, né? É eles que aturam e suportam a gente e a gente, eles por consequências, né? Ninguém é perfeito, tá? Ah, Vale, mas eu não falo com meu pai, eu não falo com a minha mãe, eu, né, não tenho pais, eu sou adotada, não sei quem é. Independente, eles falam. Independente são seus pais. Se resolva com isso. Como você vai se resolver com isso? Parte de vocês serão orientados e alguns até tendo que talvez buscar uma ajuda, né, terapêutica aí por trás, tá? Mas no fundo, você precisa resolver isso dentro de você, tá? Então fui adotado, não perdoou, perdoa. Porque graças a ele, talvez você está na família que você tinha que estar. Você está numa condição de vida diferenciada, tá? Ai, eu tenho uma família tóxica. É aquilo, ninguém é perfeito. A gente estoura com eles também, né? Então, crie, né, um escudo de proteção, de alguma maneira, tá? Entenda que eles são assim, entenda que eles não vão mudar e que aquilo, se realmente é algo que te incomoda muito, né, que alguns de vocês, inclusive, ainda morando com pai e mãe, ou só pai e mãe, ou algum grau de parentesco, tem a ver com a movimentação que você pode iniciar, tá? Que foi relacionada na outra cruz, ok? E aí é aquilo. Você seguir a sua vida não quer dizer que você deixou de amá-los ou que você, apesar da relação não ser boa ou não ter comunicação, tá? Que você não consegue perdoar ou que você não consegue seguir sem eles. E vem aqui, pede a bênção. Pede a bênção dos seus ancestrais, dos seus pais. Porque isso é extremamente importante para tudo que vocês forem fazer de mudança de iniciativa,
tá? E siga em paz. Você tem que seguir com o coração leve, para isso não pesar, porque vai te ajudar na sua conquista, tá bom? E, né, indo pro lado aqui de trabalho, tá? Alguns de vocês já estão com uma ideia aí, já vão entrar 2026 jogando. E é uma ideia extremamente próspera. Para alguns de vocês até intuída aqui, ó, tá? Então fique esperto, não perca o time, confia, tá? Para alguns de vocês é uma ou outra coisa que precisa de um refinamento, de uma confirmação, de uma clareza, mas ó, você tem a conexão com o espiritual, Exu tá tomando a frente, então é só de fato, né, fazer, né, essa conexão aí, pedir uma confirmação e seguir em frente, porque é isso que de alguma maneira é onde você se estrutura de maneira melhor com novos inícios, né, com relação a trabalho, empreender, sociedade, parceria, negócios, com relação a financeiro. Então é aquilo, é momento ou não de investir, é momento ou não de comprar, é momento ou não de gastar, né? Porque aquilo, cuidado, que daí entra na ansiedade, apesar de que pode ser aquele negócio rápido, e aí é onde você tem que ter a clareza. Opa, realmente é o momento? Não é o momento. Realmente é uma boa oportunidade? Não é uma boa oportunidade. Putz, até uma boa oportunidade, porém eu não sei como é que as coisas vão estar daqui pra frente. Prefiro seguir. Então é onde vem todo esse link aí, tá? E também isso serve com relação às pessoas, tá, gente? Porque tem pessoas que vão ter passagem rápida na vida de vocês, devido a essas movimentações. E, principalmente, né, com relação às ajudas que foi comentada na cruz anterior, tá? Porque tem pessoas que a gente, né, conversa, ou devido a um projeto, algum trabalho que está sendo feito, né? Ou às vezes até um grupo de amigos que você conhece alguém e inicia um pontapé aí para um relacionamento, tá? Então, são pessoas que passam de maneira rápida na sua vida, mas que a tendência é que tragam bons impactos, né? Que situações se concretizem, que você depois só vai querer agradecer, né? Então, achar o companheiro, a companheira, que você fala, nossa, eu nunca imaginei que através daquela pessoa, né? Que, gente, vou usar um exemplo idiota aqui, mas não é idiota, ok, mas eles já me corrigiram. Alguém te pediu isqueiro na virada do ano, na fila, na praia, sei lá, né? E aí estende uma conversa, daí apresentam aqui, outro ali, não sei o quê, e o negócio desenrola. E pode ser para relacionamento, pode ser para negócio, pode te trazer uma ideia que contribua com relação ao que você está se propondo, tá? Para 2026. Então, fique esperto, ok? Gratidão. Vamos para a terceira cruz. Vou dar um jeito de deixar todas as cartas aqui, tá, gente? Laroê. Pombo gira na mesa. Já. Nossa, e já veio um recado muito rápido aqui, gente. Se você não quer ficar grávida, toma cuidado, tá? Mas é uma gravidez que vai ser extremamente próspera, extremamente abençoada, né? Que alguns serão surpreendidos aí, tá? E o que vem aqui, alguns até assim, que não podia engravidar, engravida. Nossa, até emocionou aqui, tá? Nem terminei de tirar a mesa, calma, gente. Ai, ai, isso é a energia dos guardiões, né? Ai, caramba. Ok.
Olha que interessante, mas bora. Então, primeiro recado já direto aí, que nem esperaram, né? Eu, de alguma maneira, terminar de colocar a cruz aqui, tá? Mas, falando aí dessa questão de gravidez, tá? Então, se você não quer engravidar em 2026, fique atento, fique atenta, tá bom? Porque as probabilidades são grandes, né, de vocês serem surpreendidos, e é uma gravidez abençoada porque a gente tem, né, energia de orixá e energia de pombogira na mesa, tá bom? Então, é aquilo, é uma bênção, é algo que precisa acontecer, é algo que faz parte do seu destino de alguma maneira, tá? Muitos de vocês tendo uma mulher extremamente importante na vida de vocês em 2026. Óbvio que, né, a gente falando aqui da espiritualidade, gente, a orixá mulher, Eparrei, Ansan, né, é uma mulher extremamente importante, então pegue a energia, né, de Ansan e traga para o seu 2026. Isso é extremamente importante, né? Veja com o que você se identifica, com o que você ressoa, o que você pode, de fato, aplicar na sua vida, no seu dia a dia, porque a tendência é que você dê a fluidez, tá? E Pombogira, Laroie Pombogira, salve suas forças. Então, para quem já é da religião, sabe qual é a moça que acompanha, ok? E ela vai se fazer muito presente também. Querendo ou não, tá na outra ponta, né? Se a gente for analisar aqui friamente com relação Exu abrindo e aqui ela na outra ponta realmente orientando, auxiliando e trazendo, né? Ajudando nessa comunicação, nessa intermediação com energia de orixás femininas como um todo, tá? Então, é Yansan, mas se você sabe quem é sua mãe de cabeça, óbvio que escute-a, né? Faça por onde, tá bom? Mais uma mulher extremamente importante para vocês aí em 2026, tá? Que tende, assim, a trazer bons momentos, ser uma conselheira, né? Trazer direcionamento, uma pessoa que você pode contar. E aí adaptem quem é essa pessoa, quem é essa mulher, tá? De alguma maneira. Porque é alguém que realmente vai ser importante para você. Vai ser importante, tá? Em 2026. E indo para essa questão agora da família, novamente, é onde vocês têm que equilibrar. Que eu já comentei aquela coisa da gente, né? Amar, mas também é o lugar que a gente mais briga, que a gente mais se desentende. E aqui é onde a gente tem emoção e razão, né? Então, é onde tem que saber equilibrar isso no dia a dia da família. Não só na família, tá, gente? Que eles pediram para corrigir aqui, tá? Isso pro seu pessoal também e para relacionamentos amorosos, tá? Tudo na vida é equilíbrio, tudo. E aqui família é a base principal, porque é o que eu falo, deu tudo errado, é quem te socorre de alguma maneira, né? O que a gente considera por família. E pro lado pessoal é aquilo, não tem de ser tão racional ou tão emocional, equilíbrio. Lembre da questão de fazer a roda girar, de você ser assertivo, você usar aquela faca ou para cortar ou como se fosse uma flecha, entende? Então, se você perceber que você tá muito emocional ou que você tá muito racional, tá? Cuidado. Cuidado, porque a tendência é que dê ruim, tá? E você se mantendo em equilíbrio, né?
as coisas fluem de uma maneira melhor, tá? Então, relacionamento, gente, tá? Amoroso principalmente. O sentimental é importante, mas o excesso de sentimento é ruim. Por quê? A partir do momento que você perceber que você tá sozinha numa relação, não adianta você ficar cobrando o outro lado. O outro lado dificilmente vai mudar, tá? Então, é aquilo, tem essas percepções, tá? Então, seja família, seja pessoal, ou seja amoroso. Mas equilíbrio é fundamental para 2026. Cuidado para vocês não serem 100% emoção ou 100% razão, ok? E situações de trabalho financeiro de pessoas terceiras, tá? Nas entrelinhas a gente tem as energias assim aqui dos guardiões, do povo da rua, né, que te protegem de alguma maneira com relação a essas 3 áreas, tá? Trabalho, finanças e pessoas terceiras, porque você reforça aqui a questão de você ser uma pessoa merecedora, tá bom? Então, o ponto de atenção é aquilo. Mantenha-se fortalecido. Esperar aqui, gente. Tem dia que é rota de aeroporto. Não dá pra esperar pra gravar. Ainda mais quando, especificamente, o corrigir é aquilo. Quando eles pedem, eu tenho que fazer. Já tomei um monte de rasteira, um monte de puxão de orelha que eu tinha que ter feito e eu parei, né? Mas hoje não tive escapatória, não. Tá? Mas, desabafos à parte, Laroie, salve suas forças, tá? Então, é eles quem vão, né, tá intermediando, tá ajudando, porque eles estão à frente de alguma maneira, tá? Mas reforça aquela questão de você se blindar, de você se proteger. Porque principalmente quando você se propõe a iniciar algo, você começa a crescer, você começa a trazer resultados, energias nocivas, negativas e principalmente de inveja, né? Daquela pessoa que se faz seu amigo e no fundo não é seu amigo, sabe? Vocês já conhecem tudo isso, né? Ou aquela pessoa que só tá pensando nela, não tá pensando em você. Um exemplo aqui, né? O cara que vende carro, que vende imóvel, que oferece investimentos, eles estão pensando no deles também, gente. Eles ganham comissão, né? Alguns fazem porque realmente precisa entrar grana, mas alguns ali, assim, nem dormem direito às vezes à noite porque fala, não queria ter feito, mas, sabe, pra ele, às vezes pra conseguir comprar um remédio com alguém que tá doente na família, né? A gente não sabe. Se sujeitou a isso, mas carrega um peso na consciência. Outros são mau caráter mesmo, né? Mas aí é onde você tem que tomar cuidado, você tem que ficar esperto, tá? Mas, no geral, a espiritualidade está acompanhando e está protegendo vocês, está fazendo essas intermediações, né? Reforçando, que pediu para reforçar, não quer dizer que vai ser um mar de rosas. Desafios, obstáculos, lembra? Coisas que não estão na sua mão podem acontecer e você é capaz de sair disso. Não esqueça da espiritualidade, porque muito disso vocês vão ser direcionados, vocês vão ter sinais de como agir, tá bom? Obrigada e vamos para a última cruz. Ai, que lindo. Tchau. Uou! Caramba! Não, até arrepiei aqui, gente. Calma. Eles estão me xingando aqui. Não precisa de tudo isso. Né? Eles querem passar, né? Eles querem... querem passar a mensagem.
Então, bora. Gente, para fechar aí as energias de 2026, pelo menos com relação à cruz, que eles já pediram para eu fazer um complemento aqui, e aí vocês já vão ver, tá? Tudo que realmente você se propor a fazer e que for de coração, novos inícios, bem pensados, bem estruturados, tem tudo para dar certo. Tudo. Então lá no fundo você sabe. E como a gente tem aqui a carta de planos e fé no futuro, é aquilo. É você pensando na sua estabilidade, você pensando onde você quer chegar, você realmente se dedicando, se empenhando para a concretização, para a realização de um sonho, né? E, gente, o que é extremamente natural, né? E principalmente para o financeiro, né? A gente ter o mínimo de estabilidade, né? Mas é aquilo, alguns aqui de vocês, é aquilo, a minha estabilidade hoje eu consegui ter a minha família. Por quê? Meu financeiro tá ok, tá controlado, né? Realmente eu consigo, se eu assumir um relacionamento, ou se eu realmente assumir, né, a questão de um compromisso mais sério, a família é importante para mim, né? Alguns de vocês é até aquilo, eu fiz tudo o que eu fiz, abandonei família, foquei meu trabalho, deixei coisas para trás, justamente para eu conseguir me estabilizar financeiramente e conseguir dar uma condição de vida melhor para minha família. Ai, que lindo, gente. Mas reforça, tá? Muito essa questão de isso acontece, a roda gira a partir do momento que realmente é algo de coração, algo que você realmente quer, uma escolha feita por você, tá? Mas também é aquilo, de maneira racional. Não é aquela coisa de agir na ansiedade, de agir no impulso, de se espelhar em alguém, né? E até me veio um vídeo aqui que teve um milionário aí que falou que conseguiria começar do zero, né? O negócio dele. E aí ele não conseguiu, porque no fundo ele tem inconscientemente ele tem uma segurança financeira. E aí ele parou o desafio porque ele mostrou para as pessoas que não é tão simples, não é tão fácil, né? Então, imagina o tanto de pessoas que se espelharam nele, que acompanharam ele, que tentaram começar do zero. Como você acha que ficou a mente dessas pessoas? Que daí vem essa questão aqui da depressão. Então, sejam realistas, ok? E principalmente aquilo, o que te traz estabilidade com relação a isso? O que de fato é próspero? Principalmente os guardiões, que sabem o quanto o pataco é essencial, é importantérrimo para nós aqui no plano terreno, né? Mas é só isso mesmo? Quanto vale o dinheiro para você? No sentido de outras coisas que talvez sejam mais importantes. Eu vou usar algo pesado, mas para vocês, né, adaptarem. É mais importante você ter dinheiro ou tempo de vida? Então foquem, está extremamente próspero, realmente caminhos abertos, ainda mais com Laroia, os guardiões tomando a frente, pomba gira na outra ponta, né, gente? Orixá presente, né? Tudo nessa energia geral aqui. Aqui é energia geral, tá? De caminho. Então lá no fundo você tem que acreditar em você, acreditar no potencial. E que você vai conseguir a estabilidade e, por consequência, a prosperidade que você busca.
tá? E realmente comemorar de alguma maneira, tá? Vindo pra cá, gente, veio aquela questão de, principalmente se a mulher que tá assistindo aqui, tá, gente? Cuidado com a gravidez, porque tem um florescer aí, tá? Tem os bacuri aí vindo, né? Quando eu era mais nova, eu chamava, né, carinhosamente dos catarrentinhos vindo, né? Porque mãe é aquilo, o filho tá todo sujo, tá todo catarrento, mas você fala, olha, que gracinha, né? Tá? Então, mas, gente, é aquilo. É algo realmente que floresce, é algo abundante, é algo próspero, é uma bênção de fato para vocês, tá bom? E, né, muitas de vocês, na verdade, sendo responsáveis por mudanças na base da família, como um todo, tá? Vocês sendo responsáveis de alguma maneira por mudanças, por co-criar a realidade de vocês. Então, seja na família, seja pessoal, seja no amor. Tá? Então, é aquilo. Saiba onde você vai plantar a sementinha de vocês. Né? Cuidado para não colocar a semente de vocês, modo de dizer, em terreno que não é fértil. Né? Vou usar o exemplo mais buscado quando a gente fala de leitura oracular, que é amor. Né? Fala assim, 2026 não vou ficar sozinha. E aí é onde você se, né, envolve com qualquer um que aparece. Você acha que isso vai dar frutos? Responda para você, não para mim. Então pense a respeito. Você tem uma sementinha, tá? Na verdade, alguns de vocês têm mais, mas só para exemplificar. Então, é aquilo, você tem uma moeda. Onde você vai gastar? Você tem uma chance. Onde você vai gastar? Tá bom? Então, vocês, de fato, sendo responsáveis por co-criar, tá? E outra coisa que vem agora, de maneira geral, é aquela questão de cuidar do lar, né? Deixar o lar limpo, o lar organizado, né? Se for possível, ter plantas, ter flores, que são energias que serão importantes, tá? Para ajudar aí 2026, ok? E indo, né, pra última ponta ali da cruz, tá? Para alguns de vocês, está pedindo aqui só para vocês controlarem um pouco a expectativa, tá? Porque se você quer mudar de trabalho, se você vai começar a empreender, se você vai fazer uma sociedade, se você vai fechar um contrato, aí, gente, adaptem, tá? São coisas voltadas a terceiros, tá? Se você vai fazer, né, algum investimento, talvez eles não sejam tão rápidos quanto você quer, porque nem sempre querer é poder. Então, cuidado para vocês não acelerarem um processo que não é para ser acelerado. Tudo tem um porquê, tudo leva um tempo e tudo está no tempo divino. E não se esqueça que você é uma pessoa merecedora e que Exu e Pombogira e toda, né, a espiritualidade está acompanhando, está direcionando vocês. Então, tem que dar movimentação, mas é a famosa cautela, não haja no impulso para não trocar 6 por meia dúzia, ou você investir, né, se propor a algo que no fundo não é o que era para ser, tá? Então, confia no processo, que se não acontecer, das duas uma, ou porque não era para ser, então
você vai perceber através de sinais, ok? Através de mediunidade, de confirmação, de paranormalidade, aí adaptem, tá? E aí vem uma nova oportunidade, né? Isso acontece um pouco depois. E se realmente você estava com a ideia errada, você vai falar, me enganei. E aí você recomeça. Você não pode parar. Você tem que recomeçar, tá? E principalmente alguns de vocês aqui, gente, financeiro, tem que quebrar padrão de crença limitante, tá? Porque enquanto não quebrar padrão de crença limitante relacionado a dinheiro, por isso que o dinheiro não para na tua vida. E tem uma porrada de jeito aí pra você quebrar essas crenças, tá? Voltadas a dinheiro. Mas, gente, vocês têm a espiritualidade aí com vocês, né? Usem, peça direcionamento, tá? E alguns de vocês tentam fazer quebra, né? Quebra energética, divórcio energético com ancestralidade mesmo, de escassez mesmo, de familiares que a gente nem sabe, né? Nem tem noção do que aconteceu lá atrás e a gente carrega, tá? Para que você consiga dar fluidez na sua vida, tá bom? Então, vocês conseguindo, né, fazer as adaptações aí para 2026, né? Então é aquilo, tô fazendo, eu sei que é, mas assim, não tá indo. Eu já tive confirmação da espiritualidade, é o negócio, realmente foi uma escolha minha, né? E aí o negócio não patina, daí é onde você volta aqui, você fala, entendi, deve ter alguma coisa com relação à quebra energética que eu preciso fazer. Tem alguma crença limitante aí no meu inconsciente ainda me segurando, me limitando, tá bom? Então, vamos fechar agora com o complemento do baralho também dos guardiões. Pedir, né, uma cartinha aqui para cada, pra gente encerrar. Quando é o corre, eles pedem assim. Laroie, salve suas forças. Uma carta, por favor. Uma carta para cada um. Gente, ó, e de maneira bem rápida aqui, ó. Exu tomando a frente. Realmente questão de caminho. Fazendo a caminhada com vocês em 2026. Então, fiquem atentos com os sinais, com mediunidade, com intuição, com paranormalidade. Alguns de vocês, de fato, tendo que desenvolver isso, para isso não ir para um lado psicológico, ok? Vocês conseguindo seguir com essa energia, onde vocês, né, vão perceber a joia rara que vocês têm na mão de vocês. O quão isso é valioso. A importância dessa conexão com o espiritual. Porque não vai ser só flores. Vocês vão levar puxão de orelha, vão levar rasteira, né? Que daí vai ser aquele eu falei, eu sinalizei, né? Mas é aquilo. Quem ama, cuida. Não é mesmo? E dando puxão de orelha também, tá? Mas é onde vocês de fato percebem a preciosidade, o valor disso, tá? Porque no fundo, você vai aprender até a ser grato pelas situações ruins, gente. Pelas situações ruins. Porque vocês vão entender as entrelinhas, vocês vão entender o oculto, tá? E, por consequência, gente, realização. Você realmente abrindo, né, tudo que vocês propuser fazer. Vocês tendo acesso realmente a coisas que nem vocês imaginam.
coisas que nem vocês imaginam. Ai, gente, que lindo. Amei. Gratidão, gratidão aos guardiões. Vamos lá. Uma carta para cada, só pra gente complementar. Exu Kanga, Laroye, que fala da misericórdia. Ou seja, você em primeiro lugar. Lembra? Foi uma das primeiras coisas que foi dito na primeira cruz. Na primeira cruz. Então, questão de você se amar, de você fazer as escolhas de coração, de se colocar em primeiro lugar, de se priorizar junto à espiritualidade, não é mesmo? Porque isso daqui vai ser primordial, tá? Para vocês em 2026. Mais uma, por favor. Laroye, mulambo na mesa. E mulambo na mesa, a gente sabe que ela pede o que é verdade. Você não tem pra onde correr não, meu filho. Não tem pra onde correr não, minha filha. Tá? Então... é aquilo. Você agindo dessa maneira é onde você segue leve. E você se propicia a bons momentos, a momentos de alegria, a realmente cuidar de você, a realmente se acolher. Que tem a ver com essa questão aqui da misericórdia. Você assumindo seu lugar de direito, ó. Se a gente for ver, a gente tem o trono nas duas cartas. Então, tudo isso é para você realmente assumir o seu lugar, sua posição. Primeiro perante a espiritualidade, porque eles estão com você e você percebendo a riqueza disso, cara, vocês vão ser eternamente gratos, tá? E dando o movimento necessário do que precisa ir, tá? Você realmente sendo o co-criador responsável, né, pelo seu 2026. Sendo reconhecido de alguma maneira até por outras pessoas com relação aos resultados em qualquer área da vida. Mas por que isso, gente? Porque primeiro você se escolheu. E aí aquela pessoa, né, que qualquer um quando bate o olho, né, vê você, sente, fala... Sabe aquela coisa da gente buscar referência em outras pessoas? Aí você fala assim, aquela pessoa é bem resolvida. É você. Você que tem que ser assim. Mais uma. Mais uma, tarô. Mais uma, tarô. Mais uma, tarô. Gratidão. Ai, gente, eu amo a espiritualidade, sincronicidade. A gente tem pombagira cigana aqui, trazendo a questão do amor próprio. É o primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? Eu indo atrás da minha realização pessoal, né? E o que faz parte da minha realização pessoal também, ok, espiritualidade e todo o restante. E tudo realmente que você fizer, se propuser a fazer, é com amor. Gente, e outra coisa que é aquilo, o amor, a energia do amor, cura, resolve tanta coisa. E por isso que fala da questão do perdão, de quem tiver que perdoar lá, principalmente família, tá? Da importância disso.
para 2026, de se resolverem com relação a essas coisas que de alguma maneira fica dentro de você, fica remoendo, fica mexendo, né? A grande maioria é família, mas se tem alguém que vocês têm algum grau de relacionamento que é importante, mas que te fica remoendo dentro de você, resolva isso. Resolva, tá? O sentimento do amor, gente, a gente subestima, mas se as pessoas conseguissem realmente praticar 100% isso daqui, o mundo não ia estar do jeito que tá, não. Ai, que lindo. Mais uma tarô. Mais uma. Gente, eu não ia tirar assim, eu ia tirar um complemento para cada cruz. Só que durante a leitura da cruz, mas já veio muita informação, né? E para fechar, a gente tem Laroye, Dona Rosa Vermelha, tá? É aquilo, se você realmente conseguir controlar a sua vida, você realmente conseguir colocar as coisas em equilíbrio, você realmente saber usar a faca que você tem na mão para cortar, ou para usar como flecha numa tirada só, tá? Sabe aquela estabilidade só que você procura? Ela dobra. Você de fato tendo controle da sua vida. Você de fato tendo controle da sua vida. Tá? Gente, olha que interessante. A gente tem praticamente 2 cartas escuras aqui e 2 vermelhas. Reforçando a questão do equilíbrio. E uma das cores aí, né, de 2026, vermelho. E aqui a gente tem azul de Ogum. Adoro. E agora sim, para fechar, vamos pegar uma energia dos orixás. Sabe suas forças, qual orixá quer se apresentar, ou energias dos orixás, que também tem a ver com as forças de Gaia, as forças da Mãe Terra, trazendo, né, uma energia geral, fechando esse direcionamento, esse corre para 2026. Que essa leitura chegue em quem tem que chegar, ok? E se vocês sentirem de encaminhar para alguém, ajuda, tá? Contribui com o canal. Vou tentar saltar, gente, mas nem sempre ele salta, tá? Uma carta, mais uma tarô. Opa, fio. O que, Arô? Salve suas forças. A gente tem aqui Oxóssi, né? E a mensagem aqui. Vamos esperar. Ok. Oxóssi. Estratégia e fartura. Tenha inteligência e astúcia para analisar o alvo que deseja alcançar. Trace as metas e os caminhos que fará para chegar lá. Atire a sua flecha. Haja com prudência. Às vezes o diálogo pode ser a melhor arma. O que arou? Gente, muito do que veio de energia para 2026 de vocês, fechando com Oxóssi. E a gente comentou lá atrás. Gente, gratidão por terem ficado até aqui. Curtem, comentem, compartilhem. Tenho que retomar esse canal para ontem, então me sigam para vocês não perderem os corres com o direcionamento dos nossos queridíssimos guardiões. Que 2026, com Exu tomando a frente,
seja um ano de realização. Axé. Saravá a todos.